Olá, bem-vindos ao Legal Talks, um programa que tem o objetivo de promover análises sobre as decisões do TST, STJ e STF que impactam na sociedade brasileira. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China Ibra-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras APEC e da Comissão Especial Brasil-ONU Sebra-ONU. O tema da edição de hoje é o Conselho Nacional de Justiça e o Covid-19. E o convidado de hoje é o ministro do TST, Dr. Emanuel Pereira. Advogado durante 20 anos, Emanuel Pereira foi conselheiro federal da OAB e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais. Também foi membro efetivo da Comissão de Prerrogativa para o Exercício da Advocacia e do órgão especial do Conselho Federal da OAB de 2000 a 2002. É ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2002, em vaga destinada a advogado pela Constituição. É conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e Corregedor Nacional de Justiça Substituto, desde setembro de 2019. Atuou como vice-diretor e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Foi vice-presidente do TST e CSJT no biênio 2016-2018. É autor do livro Direitos Sociais Trabalhistas. Atualmente, compõe o colegiado do Tribunal Pleno do TST, o órgão especial, a seção especializada em dissídios coletivos e o Conselho da Ordem de Mérito Judiciário do Trabalho. Integra a Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário e a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. O ministro será entrevistado pelos coordenadores do Legal Talks. Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD. Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. E o Dr. Thomas Lau, presidente do Ibra-China e da Sebra-ONU. Estamos em mais um programa Legal Talks sobre a coordenação do ministro Guilherme Caputo, junto com o professor Paulo Feus, para uma série de programas, debates jurídicos e análises de decisões judiciais do TST, STJ e STF. Ministro Caputo, the floor is yours. Obrigado, Thomas. Hoje estamos lançando esse grande projeto, um grande programa de discussão de assuntos jurídicos, e eu tenho a certeza de que o Legal Talks ele será um grande sucesso, porque ele se propõe a algo um pouco diferente do que normalmente se vê no nosso ambiente jurídico. Nós vamos conversar com os protagonistas e a respeito desses assuntos mais candentes no meio jurídico e, obviamente, obtendo essas informações preciosas para o nosso dia a dia. Nesta tarde, em que estamos lançando esse programa, nós contaremos com a ilustre presença do ministro Emanuel Pereira. Sua Excelência é uma referência na Justiça do Trabalho, será o nosso próximo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por mérito e por antiguidade. Sua Excelência tem um trabalho fantástico no Tribunal Superior do Trabalho, um ministro absolutamente diligente, um ministro participativo e, sobretudo, meu amigo e torcedor do Flamengo. Sua Excelência hoje representa o Tribunal Superior do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça. E este Conselho Nacional de Justiça, naquele antiga ideia do controle externo da magistratura, se falava neste controle dos atos do Poder Judiciário, eu começaria a questionar, ministro Emanuel Pereira, considerando estes tempos obscuros que vivemos com relação a este vírus, essa pandemia, qual poderia ser a expectativa, qual seria a expectativa da sociedade em relação ao Poder Judiciário em tempos
de pandemia, se aumentou, se decresceu? Como é que fica esta expectativa da sociedade? Muito bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os participantes desta nossa mesa, né, desta nossa conversa, na pessoa do meu querido e particular amigo Guilherme Caputo Bastos. Dedico a tudo o que ele falou ao meu respeito a bondade do seu coração. É uma figura que eu tenho o maior carinho como pessoa, como magistrado, como família, não é? Eu tenho um apreço muito grande. E cumprimento também os participantes da mesa, na pessoa do presidente do Instituto Ibra China, cumprimento o professor Paulo Feus, né, que participa dessa nossa conversa. E respondendo, ministro Caputo, a pergunta de Vossa Excelência, eu diria que, na realidade, o isolamento social e as demais medidas indispensáveis ao combate à proliferação desse novo coronavírus, que tem, como todos nós sabemos, um potencial letal muito vigoroso, não é? Ocasionaram sensíveis mudanças na rotina e na vida de todos os brasileiros, com acentuado relevo, com acentuado reflexo nas relações interpessoais. No contexto social, tentando responder sucintamente a pergunta de Vossa Excelência, nesse contexto social diretamente impactado pelas desigualdades econômicas que surgiram em razão do cumprimento dessas medidas de restrição necessárias ao combate do coronavírus, o Poder Judiciário, mais uma vez, se faz presente na satisfação da sua função primordial, que é o de assegurar o acesso à justiça com vistas à garantia da dignidade da pessoa humana. E nessa situação é natural o aumento da expectativa da sociedade em relação ao Poder Judiciário neste momento. E quais foram, ministro Emanuel, a seu juízo, as principais dificuldades sociais detectadas pelo Conselho Nacional de Justiça no decorrer dessa pandemia? Ministro Caputo, veja Vossa Excelência e os demais integrantes da nossa mesa. Atualmente, o Brasil contabiliza mais de 10 milhões de casos confirmados e mais de 250 mil mortes, 250 mil óbitos. E vejam bem, nós falamos em 250 mil como um número, como um mero número, mas por trás de cada número desse existe uma biografia, existe uma história de vida que nós, ao nos depararmos com essa calamidade numérica de brasileiros que nos deixaram, nos traz um coração e nos deixa no coração um aperto muito grande. Eu, particularmente, tive a oportunidade de sentir no meu coração o que é uma perda pelo coronavírus. Em maio do ano passado, eu tive a tristeza de perder um irmão vítima deste vírus no Rio de Janeiro. E a saudade, a lembrança
é algo que se perpetua no coração de cada familiar que perdeu um ente querido. Então, são mais de 250 mil pessoas, 250 mil brasileiros que perderam a sua vida. E aqui eu aproveito para prestar o meu carinho, o meu apreço, o meu abraço solidário a todos os familiares que tiveram, eu diria até uma palavra forte, mas é verdadeira, a desgraça de perder um ente querido nessa pandemia. E, para além, ministro Caputo, da perda de vida de inúmeros brasileiros vítimas das complicações da doença e do perigo sempre presente e eminente, não é? Do colapso do sistema de saúde pública e privado, público e privado. Houve sensível desaceleração da atividade econômica do país, que implicou perda de postos de emprego, e nós sentimos isso mais de perto, diante da justiça que nós exercemos, não é? E a redução da renda de inúmeros trabalhadores, com a consequente, eu diria, agravamento da vulnerabilidade social. Essa circunstância, ministro Caputo e senhores da mesa, torna-se ainda mais alarmante nos sistemas de justiça penal e socioeducativa. Ministro, aproveitando essa fala final de Vossa Excelência, antes, primeiro, desejar aí meus sentimentos pela sua perda de forma atrasada, mas sabendo agora, o CNJ tem sido muito sensível com uma série de resoluções, efetivamente, durante toda a pandemia. E nessa questão social, como que se pensou, então, o CNJ vem pensando e agindo aí nos brasileiros que estão em privação de liberdade? E quais são esses números do sistema prisional? Assim, não sei se o senhor tem isso fácil, que as pessoas, às vezes, acham bacana, a pessoa está... Não é bacana, as pessoas acreditam, né? A pessoa está presa, acabou, não tem mais compromisso, não tem mais responsabilidades, mas o CNJ vem agindo de forma bastante intensa, e eu gostaria que o senhor pudesse nos passar esses dados. Muito obrigado. É uma pergunta realmente que tem preocupado a todos nós que fazemos o CNJ, e, sobretudo, aqueles que trabalham mais de perto com os apenados desse país. Nós temos um sistema penal padrasto, um sistema penal que não observa o mínimo das regras normais para ajudar a pessoa humana, sobretudo aqueles que estão lá segregados, não é? Apesar de todo o esforço do Supremo Tribunal Federal, do próprio CNJ, dos tribunais que foram instados a desenvolver um trabalho mais benéfico, mais solidário, mais humano a quem está recluso. É lastimável, eu diria, a situação enfrentada pelos milhares de brasileiros e de pessoas em privação de liberdade, dada as péssimas condições em que se encontra o sistema prisional brasileiro. O estado de coisa inconstitucional, eu diria, já reconhecido, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seja a razão da superlotação ou do déficit de estrutura e de higiene dos locais destinados à guarda de detentos
que é um motivo de vergonha para nós brasileiros. E tais circunstâncias, senhor presidente, estão na contramão as recomendações de segurança sanitária ditadas pelos órgãos de saúde, e, infelizmente, não é diferente no sistema socioeducativo. Esse quadro caótico não passa desapercebido pelo CNJ, que mantém o acompanhamento do desenvolvimento da Covid-19, não apenas entre os detentos do sistema prisional e dos menores das unidades socioeducativas, mas também de todos os servidores que lá prestam serviços. Não foi por outro motivo que uma das primeiras medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça durante a pandemia foi a edição da Recomendação 62 de 2020, em 17 de março, de 2020. Portanto, está próximo a fazer um ano, que se destina especificamente a orientar os tribunais e magistrados na adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas socioeducativo e carcerário brasileiro. Ministro. Pois não. Bem, Thomas. Eu queria saber, pelo CNJ, a questão, lógico, com essa pandemia toda, se na questão da mediação e conciliação online tivemos algum avanço em relação aos litígios que foram surgindo, se isso ajudou, esse mecanismo virtual ajudou ou não a população brasileira? Ah, sim. Nós temos um sistema que afere esses dados e esses números. Mas eu tive a curiosidade de fazer algumas anotações ao longo dessa pandemia, e eu posso até agora passar para os senhores e para quem nos está assistindo, que, segundo o último boletim gerado pelo CNJ, em 3 de fevereiro deste mês, portanto, há mais um pouquinho de 20 dias, os sistemas prisional e socioeducativo, depois eu vou entrar diretamente na pergunta de Vossa Excelência, eles acumulam mais de 65 mil casos de Covid-19. Veja a gravidade do nosso sistema. Considerando os dados apresentados, temos o registro da doença em mais de 45 mil presos e de mais de 14 mil servidores, sem contar o total de 236 óbitos. No sistema socioeducativo, que é aquele que abriga os brasileiros de menor idade, a apuração se aproxima da marca de 1.500 menores contaminados e quase 5 mil servidores, além de 31 vítimas fatais. Esse é o quadro daqueles que estão reclusos, né? Aí, considerada a apuração em separado, por segmento de justiça, temos o seguinte quadro. E aqui eu vou ter que pegar um improviso que eu escrevi, porque se trata de números, eu não quero falhar nesse resultado. Eu diria que os tribunais superiores
tem um total de mais de 750 mil acordos, aliás, de sentenças e acórdãos proferidos, num total de decisões democráticas, mais de 5.464.000. O número é. Na Justiça do Trabalho, que é a nossa justiça, ministro Guilherme, no total de acórdãos e de sentenças proferidas, nós temos mais de 43, estamos beirando 44 mil acórdãos e sentenças proferidas. É muita coisa. E de decisões monocráticas, nós temos mais quase 6.000 decisões monocráticas. A Justiça Federal já cai um pouco, não é? Ela tem mais de 3 milhões de acórdãos e sentenças proferidas e de decisões monocráticas em torno de 5 milhões. A Justiça Estadual brasileira ela tem 18 milhões de decisões, de sentenças e acórdãos proferidos, e decisões monocráticas em torno de 32 milhões. A Justiça Eleitoral, evidentemente, é menor, ela está em torno de 1 milhão de decisões e acórdãos proferidos, e decisões monocráticas em torno de 39 mil. A Justiça Militar tem em torno de 3.500 acórdãos e sentenças proferidas, enquanto que monocraticamente já está em 12 mil decisões monocráticas. Assim, não obstante as restrições que se mostram necessárias no período da pandemia, o CNJ vem acompanhando, passo a passo, o cumprimento do desafio da prestação jurisdicional, célere e eficiente, pelos diversos órgãos do Poder Judiciário. Ministro Emanuel, duas coisas. Primeiro, com relação a todos esses números impactantes, sobretudo, que Vossa Excelência nos trouxe, eu teria curiosidade em saber se já se detectou, se o CNJ já se debruçou sobre esses números, para saber se houve aumento na produtividade em percentuais, se vocês chegaram a fazer uma conta, porque eu confesso que nunca tinha parado para verificar a quantidade de milhões de decisões, como Vossa Excelência vem nos trazer essa informação, mas a minha curiosidade é para saber, por exemplo, se a Justiça do Trabalho, neste período, se há uma conta específica para saber se a Justiça do Trabalho aumentou em 6%, em 8%, em 10% a sua produtividade. E uma outra questão, ministro Emanuel, que eu gostaria que Vossa Excelência abordasse com seu conhecimento, o que tem sido feito pelo Conselho Nacional de Justiça para diminuir o estresse do magistrado que está trabalhando com essa nova realidade? Quais têm sido as atividades que o CNJ tem proporcionado no sentido de diminuir o impacto do exercício da magistratura nesse tempo de pandemia? Muito obrigado, ministro Guilherme. Eu confesso a Vossa Excelência que eu não fiz uma
uma conta para verificar o percentual de cada tribunal. Mas eu posso afirmar a Vossa Excelência e a todos que nos honram com a audiência, é que a pandemia trouxe uma oportunidade para que o judiciário, na sua totalidade, o judiciário brasileiro, não se deixasse impressionar pela doença que está batendo na nossa porta. Ao contrário, o judiciário brasileiro, com apoio do Supremo Tribunal Federal, com apoio do CNJ, tem dado uma demonstração de um esforço muito grande para tornar mais eficiente o atendimento ao jurisdicionado. E esses números que eu mostrei agora, com certeza, ministro Guilherme, no ano de março de 2020 a março de 2021, com certeza baterá o resultado do ano de 2019, porque nós começamos a trabalhar com a pandemia na nossa porta praticamente em março. Foi quando houve um colapso geral no país. Mas a justiça brasileira, e aqui, quando eu falo em tribunais superiores, eu destaco a Justiça do Trabalho, porque nós temos tribunais superiores, à exceção do Supremo, eu trago resultado do STJ, TST, Tribunal Superior Militar, não é? São esses 3 tribunais superiores. Mas o Tribunal Superior do Trabalho consegue suplantar todos os outros demais tribunais superiores. E eu digo isso muito orgulhoso, não é? Com a vaidade cristã. Não é aquela vaidade da inveja ou de qualquer outra coisa, mas a vaidade cristã de que nós, apesar de termos do lado de fora de nossas casas um vírus à espreita para nos ceifar, se não a vida, mas com certeza a nossa saúde, nós, mesmo assim, damos uma resposta altamente positiva a todos os jurisdicionados do Brasil, mostrando que o judiciário ainda é a porta larga para receber e atender o nosso jurisdicionado. Nós temos um número elevado de ações, é verdade. E eu pergunto, por quê? A resposta, ministro Guilherme e todos, eu dou com muita tranquilidade e é muito fácil de responder. É a confiança do povo brasileiro no judiciário brasileiro. Ele recorre a quem confia. Então, se o brasileiro confia no judiciário, só resta a ele bater a porta do judiciário, daí essa demanda tão grande de tantas ações para que nós, magistrados, tenhamos a responsabilidade, tenhamos a responsabilidade de levar a uma decisão em busca do legal e do justo. Mas respondendo o problema do estresse, não é, ministro Guilherme? A preocupação do Conselho Nacional de Justiça com a saúde dos magistrados é interessante. Magistrados e servidores do Poder Judiciário existe bem antes da pandemia. Há muito tempo que o Conselho Nacional de Justiça estuda ações de qualidade de vida, promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças de todos aqueles que integram o sistema judiciário brasileiro, por meio, eu diria, por meio de política de atenção integral
à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário, instituída pela resolução, se eu não me engano, é a 207 de 2015, é uma data que eu ainda não estava no Conselho, mas eu tenho a obrigação de conhecer, não é? Ela data é a 207/2015, e outras normas, não é? Que orientam os tribunais do país nas questões de saúde. No período da pandemia, ministro Guilherme, o Conselho Nacional de Justiça, além de estabelecer o trabalho remoto como regra geral em todos os órgãos do Poder Judiciário, como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, editou diversas normas, não é? Orientando os tribunais na conformidade da prestação jurisdicional, sem esquecer, sem olvidar, evidentemente, a preocupação em não comprometer a saúde dos seus profissionais. Ministro Emanuel, já estamos aqui finalizando numa última pergunta. Como o CNJ vem orientando os tribunais brasileiros para a retomada das atividades presenciais, ministro? Pois não. Eu diria que a discussão quanto às condições, né, de retorno gradual das atividades presenciais, ela trouxe a reflexão, tema muito relevante, que é a segurança dos magistrados, servidores, serventuários, estagiários e demais colaboradores da Justiça. Trata-se da definição do chamado grupo de risco, é onde eu estou, viu, ministro Guilherme? Vossa Excelência ainda vai demorar um pouco, viu? Cujos integrantes devem contar com maior proteção, dada a vulnerabilidade decorrente da constatação de comorbidades pré-existentes, passíveis de agravamento do quadro infeccioso resultante de eventual contaminação pelo coronavírus. Acerca do tema, o plenário do Conselho Nacional de Justiça tem sido muito firme, muito atuante, hoje na pessoa do ministro Fux, que é o nosso presidente. A título de exemplo, tem esse processo da minha relatoria, no qual se fez incluir, interessante, gestantes e parturientes nesse grupo especial de risco, não obstante a omissão dessa particularidade no boletim número 6 do Ministério da Saúde. Portanto, eu diria, são inúmeros os esforços do Conselho Nacional de Justiça no intuito de preservar a segurança e a saúde de todos aqueles que atuam no Poder Judiciário, não esquecendo também da necessária proteção ao jurisdicionado. Essas medidas se mostram ainda mais indispensáveis, sobretudo considerando o fato de que ainda estamos numa fase inicial de vacinação da população. Nós brasileiros, quando eu digo nós brasileiros, estamos todos incluídos, sociedade civil, poder judiciário, legislativo, executivo, nada podemos fazer se não tivermos uma orientação buscando um norte seguro, porque o que nós estamos vivendo hoje é um retorno maior e mais sério
do que fevereiro do ano passado. O coronavírus está voltando com cepas diferentes, não é? E aumentando a sua letalidade. Vacina, infelizmente, ainda não temos o suficiente. Existem perspectivas. Poderíamos estarmos vivenciando um quadro mais promissor se tivéssemos nos prevenido em setembro do ano passado, agosto, na compra, na encomenda dessas vacinas, como outros países fizeram, não é? Mas hoje nós estamos em busca de uma solução que é a mais simples, é a compra de vacina. O brasileiro vacinado é um brasileiro tranquilo, um brasileiro sem estresse, é um brasileiro calmo, sem pensar num futuro difícil para ele e para a sua família. Por enquanto, esse quadro estamos vivendo, mas eu torço como o brasileiro, como todos os brasileiros, que essa onda vai passar e um sol radiante haverá de brilhar no coração e mentes de todos nós. Muito obrigado. Eu já estou agradecendo, mas não sei se foi a última pergunta. O nosso presidente falou em última, por isso eu estou me antecipando. Mas a resposta está dada e eu permaneço à disposição. É só abrir o meu microfone, ministro Emanuel Pereira, meu dileto amigo, para agradecer a sua participação. Pelo menos para mim não foi novidade essa sua forma, né, com muita espontaneidade, com muita transparência, de enfrentar as questões postas e aquelas que vêm do seu coração também. São opiniões sempre muito prudentes, muito que devemos ouvir e sentir com o coração. Eu queria agradecer, em nome do Instituto Ibrachina, em meu nome pessoal, do professor Paulo Feus, do nosso presidente Thomas Law, a sua participação foi magnífica, magnífica. E agradecer muito e já deixar o convite para uma próxima oportunidade que o senhor tenha disponível na sua agenda, que possamos levar aos nossos ouvintes, a um grupo bastante grande e seleto de ouvintes do Instituto, que possam ouvir essas lições. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, ministro Guilherme. Obrigado ao professor Feus, ao presidente do Ibrachina, a você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, e parabenizar os organizadores desse encontro que oportunizaram aos brasileiros conhecer um pouco mais das entranhas do trabalho que está sendo feito em prol deles próprios pelo Judiciário brasileiro. Parabéns a vocês que tiveram essa magnífica ideia. Eu permaneço à sua disposição, ministro Guilherme, para qualquer eventualidade que Vossa Excelência ache necessária a minha participação. Agradecer e abraçar ao professor Feus e ao nosso presidente da Ibrachina por me honrar com suas presenças nesse encontro. Muito obrigado. E chegamos a mais um final do Legal Talks. Agradecemos a sua participação e se lembre de ativar as notificações para sempre receber os lembretes dos nossos programas. Até a próxima!